E estamos de volta para mais um episódio do Sobre Carris. Comigo, como sempre, viva Carlos Cipriano. Olá, vida. E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá. Eu sou o Ruben Martins e hoje dose cheia de temas para comentarmos. O aumento das plataformas na linha do Minho, a modernização da linha do Alentejo, Beja, Casa Branca, a CP em risco de indemnizar a Via Porto, a IP que cobra taxas num comboio solidário. E há mais. Não vamos a todos os temas já nesta introdução. Fiquem para saber o que é que temos em cima da mesa. Bem-vindos ao Sobre Carris. Diogo Ferreira Nunes, hoje começo contigo, isto porque a linha do Minho tem novidades. Depois das obras que permitiram a modernização desta linha, foi a primeira grande linha a ficar eletrificada no âmbito do Plano Ferrovia 2020. O que é certo é que a modernização foi, como comentámos aqui tantas vezes, foi pouquinha, porque as plataformas eram muito pequenas para os comboios que a CP queria lá executar. Rapidamente se viu que o serviço na linha do Minho foi um sucesso, os comboios andam muito cheios, a CP quer eventualmente reforçar o serviço, mas na prática as plataformas da IP não permitiam. Mas isso vai deixar de acontecer, Diogo? Vai, porque depois de 6 anos em obras na linha do Minho, que começaram no início de 2017 e acabaram em maio de 2023, a IP investiu mais de 80 milhões de euros, com 2/3 de apoio dos fundos europeus, só que ficaram 3 espécies de apiadeiros e estações. Umas com 80 metros de comprimento, outras com diferentes alturas da plataforma e depois outras plataformas com entre 80 e 149 metros de comprimento. O que a IP vai fazer agora, depois de muita manifestação, muito vídeo, muito protesto, é basicamente uniformizar. Ou seja, apiadeiros com 150 metros de comprimento nas plataformas e estações principais com 220 metros de comprimento nas plataformas. Quais são as principais diferenças? Com 150 metros de comprimento, podemos ter um comboio regional com uma locomotiva e 6 carruagens. Isto é muito importante porque daqui a poucos meses, quando os comboios elétricos forem para os comboios, isto é, as automotoras elétricas da série 2240 forem para o Algarve, os regionais da linha do Minho também passarão a ser feitos com locomotiva da série 2600 com as carruagens do tipo arco. Por isso é que é importante falarmos em locomotiva e carruagens. E então, quando isso acontecer, caberá uma locomotiva e até 9 carruagens com 220 metros de comprimento. Nas estações e apiadeiros com 150 metros de comprimento na plataforma, caberá uma locomotiva e 6 carruagens, que é só o dobro do que acontece atualmente. E isto vai acontecer já este ano, segundo a IP, numa resposta ao deputado único do Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo. Vai já começar este ano em Barcelos, Valença e São Pedro da Torre, além do apiadeiro de Carreira. E depois, quase todas as restantes estações e apiadeiros vão ser mexidos durante o próximo ano. Para mais tarde fica a estação de Viana do Castelo, que é só a estação mais movimentada da linha do Minho. Diz que está a aguardar um plano mais aprofundado, que depois também tem a ver com a nova estação, porque o edifício que albergava a estação está a ser transformado num hotel e vai haver um outro conjunto de intervenções. Por isso, Viana do Castelo terá de esperar um pouco. Até lá, vamos continuar a ter estações e apiadeiros com diferentes alturas e extensões da plataforma, a ver como as coisas ficam. Carlos Cipriano, mais vale tarde do que nunca neste caso. Claramente, mais vale tarde do que nunca, mas não foi por falta de aviso. Eu acho que ninguém fica bem na fotografia, nem a IP, nem a CP. A IP, porque, embora possa sempre argumentar que limitou-se a fazer aquilo que o operador lhe pediu, quando consultado, porque nessa altura, há uns tempos atrás, na vida da CP, os decisores de então achavam que a CP, no futuro, tudo se resolvia com automotoras a passar a ferro para trás e para a frente e que bastavam umas plataformas com meia dúzia de metros para caber lá 3 carruagens e que a CP se resolvia assim. Felizmente,
o futuro foi diferente e houve quem na CP tomasse decisões de pôr comboios mais compridos, de apostar em máquina e carruagens, de fazer até na linha do Minho comboios com outro tipo de composições, mas pôs a nu a falta de espaço nas plataformas para fazer a operação como deve ser. E, portanto, com esta visão do pouquinho, acabou-se agora por pagar isso muito caro e ter que fazer novamente obras para alargar as plataformas. Mesmo assim, a IP, embora possa argumentar que seguiu aquilo que o operador lhe disse, deveria ter a obrigação, enquanto gestor de infraestruturas, de pensar no futuro, de pensar que poderia haver outros operadores, de que poderia haver no futuro comboios diferentes das automotoras de 3 carruagens com que a CP na altura achava que seria o futuro da empresa, e tinha a obrigação de ter plataformas preparadas para o futuro e ter plataformas mais compridas. Até mesmo por questões operacionais, porque neste momento os maquinistas têm que fazer a frenagem ao milímetro para poderem caber dentro dos apiadeiros. E, portanto, o próprio gestor de infraestruturas tinha a obrigação de ter plataformas maiores, até porque isso é um preço custa muitíssimo pouco num investimento de milhões de euros. O que é que custa um trabalho de pedreiro de prolongar um pouco mais as plataformas? Nada. E, portanto, tudo isto é lamentável para a CP, é lamentável para a IP, revela aquela visão do pouquinho que agora ficou à mostra e, portanto, vai ter que ser retificada. Mas, como disseste, Ruben, mais vale tarde do que nunca. Ainda assim, há outras linhas por este país que continuam com plataformas de 80 metros. Basta pensar na Beira Baixa. Estou a lembrar-me, por exemplo, da Benespera, da estação da Benespera, que continua a ter uma plataforma mínima. Basta pensar em alguns apiadeiros e estações da linha da Beira Alta, que foi modernizada há muito pouco tempo e cujas plataformas foram encurtadas. Carlos, e tu escreveste bastante sobre isso. Na linha do Algarve também estou a pensar em Buliqueime, que tem uma plataforma de 80 metros. Portanto, a IP pode começar pela linha do Minho, mas pode estender-se a outras linhas por este país. Mas, sobretudo, eu espero que a IP aprenda com os erros e que no futuro as plataformas sejam um bocadinho maiores. Até porque pode haver sempre comboios especiais, pode haver serviços diferentes e, portanto, ter as plataformas um bocadinho maiores não é um custo por ir além e significa prever o futuro. Na realidade, mais vale tarde do que nunca, mas, e entramos aqui já no próximo tema, a modernização de Casa Branca Beja, da linha do Alentejo, Carlos Cipriano, mostra-nos que as coisas podiam ter sido feitas já a pensar num outro futuro diferente, nomeadamente na ligação ao aeroporto. Fará sentido? A modernização da linha de Casa Branca Beja vai avançar, mas vai avançar sem a almejada ligação ao aeroporto de Beja. Poder-se-á dizer não vale a pena gastar agora entre 90 a 200 milhões de euros para fazer uma variante ao aeroporto, uma vez que o aeroporto não está a funcionar e não tem passageiros. Por outro lado, no aeroporto pode-se dizer que o aeroporto de Beja não se desenvolve porque não tem ligação ferroviária. Isso, de facto, é verdade. Ou seja, os passageiros aterrarem ali e não terem para onde ir, a não ser ficarem dependentes dos autocarros, não é também uma boa solução para o desenvolvimento do aeroporto. Podemos perguntar o que é que está primeiro, o ovo ou a galinha. Mas por algum lado se tem que começar. E uma vez que se vai gastar dinheiro a investir na modernização da linha do Alentejo, eu penso que se poderia pôr tudo no mesmo pacote e fazer a ligação ao aeroporto de Beja. Mas não foi essa a decisão e, portanto, vai só avançar a modernização da linha. Diga-se, é bom da verdade, isto sim é uma boa notícia, não será uma modernização low cost, ou seja, isto vai ser praticamente reconstruir a linha do Alentejo com velocidades para 200 km/h, o que se saúda e é uma boa notícia, mas fica-se por aqui, porque vai demorar 6 anos para se fazer estes 60 km, não consigo perceber como é que vai ter que se esperar até 2032 para se modernizar esta linha. Pergunto-me quando é que reabrirá a linha de Beja à Funcheira, para dar continuidade a este investimento, para fazer sentido a este investimento, e que também não está nada previsto. E depois, de facto, a ligação ao aeroporto é uma coisa que eu não compreendo, porque podia ficar englobado tudo no mesmo pacote e não está. Eu perguntei à IP se a decisão de não se fazer a ligação ao aeroporto de Beja tinha sido uma decisão do gestor da infraestrutura ou do governo. A IP deu-me uma resposta redonda, que nada responde, mas o governo surpreendeu-me com uma resposta que diz o seguinte, vou citar, o governo incumbiu a IP de reavaliar uma ligação da linha do Alentejo à base aérea 11 de Beja, que tenha por base o traçado aprovado e que será brevemente lançado e que acomode desenvolvimentos recentes
nomeadamente no contexto do Programa de Mobilidade Militar Europeia. Pelos vistos, a guerra é aqui uma oportunidade para ligar a ferrovia ao aeroporto de Beja. Existe um estudo ao qual o público teve acesso, um estudo, aliás, tecnicamente muitíssimo bem feito, que tem duas soluções, dois cenários possíveis para se fazer uma variante da linha do Alentejo Aeroporto. Um deles, o investimento será entre 94 a 112 milhões de euros, o outro entre 192 a 208 milhões de euros. Um é mais a poente, outro é mais a nascente, um aproxima mais a estação ou o apiadeiro do terminal de passageiros, o outro nem por isso. Enfim, pode ser que, à custa da tal famosa mobilidade militar europeia, pode ser que para breve tenhamos ligação ao aeroporto de Beja. Diogo, e essa ligação é mesmo essencial ou o que é essencial é que avance a eletrificação e depressa? O que é essencial para já é que a IP consulte o que está lá para trás, porque já em 2015 ainda era a REFER que se chamava e já havia todo um conjunto de estudos para o Casa Branca Beja, para a reabertura do Beja Funcheira, até já havia um estudo para a variante para o aeroporto de Beja. Está tudo feito, não é grande novidade. E na altura os valores naturalmente eram diferentes, passaram 10 anos, mas isso está estudado. Só é preciso atualizar os dados. E é preciso também que as coisas aconteçam. E também é preciso que não se feche a linha durante quase 2 anos para uma modernização. Fechar a linha toda, não é só fechar subtroço a subtroço, não é? Fechar tudo. Porque isso depois vai desmotivar as pessoas a voltar ao comboio. E basta pensar no exemplo da Beira Alta, que é... Primeiro fechava-se a linha 9 meses. De repente foram 3 anos. Mais 3 anos. E agora está a ser muito difícil para a CP conseguir resgatar os passageiros entretanto perdidos. E se calhar é o que pode acontecer também no Alentejo se insistir nesta solução de fechar a linha quase 2 anos. E sem garantias que serão mesmo quase 2 anos. Podem ser mais. Mas isso aí... Vamos ver. Agora, espera-se que esta lógica da mobilidade militar, ou seja, intervenções que facilitem o transporte de tanques, entre outro material, mas que também beneficiem o serviço de passageiros, se apliquem em outros locais. A base aérea de Montreal, por exemplo, Portugal tem várias bases aéreas e elas não estão assim tão longe das linhas de comboio. Portanto, pode dar para aproveitar. Bom, isso agora só para acrescentar que a mobilidade militar pode ser muito interessante, pode ser até o motivo para se fazer o investimento, mas o que eu espero realmente é que uma futura ligação ao aeroporto de Beja sirva realmente para transportar passageiros do aeroporto para Lisboa e para o Algarve, porque estando mais ou menos equidistante do Algarve e de Lisboa, este aeroporto pode ser um aeroporto complementar que pode ajudar a descongestionar a Portela, porque nós sabemos que não vamos ter o novo aeroporto de Lisboa nos próximos anos, tão cedo, e portanto, provavelmente durante 10 ou 15 anos não haverá novo aeroporto, e tal como está o aeroporto da Portela, é necessário que haja um segundo aeroporto para descongestionar o serviço, eventualmente só com companhias low cost. Por outro lado, não ignoremos o crescimento de Sines, que está a explodir em termos de atividade económica e de população, ali bem perto. Também temos Badajoz, que não está longe, e portanto eu estou convencido que o aeroporto de Beja, com uma boa ligação ferroviária, pode ser muito útil para Lisboa, para o Algarve, Badajoz e Sines. Se bem que Badajoz tem aeroporto próprio, não é, Carlos? Sim, mas praticamente tem meia dúzia de voos para Madrid, portanto, este aeroporto, em Beja, se tiver alguns voos para a Europa, pelo menos, seria uma possibilidade. A norte as coisas não estão fáceis e a CP está em risco de indemnizar a dona da Metro do Porto, a Via Porto. Carlos Cipriano, o que é que se está a passar ao certo entre estas duas empresas? Ainda não sabemos o desfecho, mas o que está em cima da mesa são 1,5 a 1,7 milhões de euros de custos provocados por uma greve dos trabalhadores da manutenção do Metro do Porto, que são trabalhadores da CP, uma vez que é a CP que faz a manutenção aos comboios do Metro do Porto. Metro do Porto esse que, por sua vez, tem a exploração do metro concessionado à Via Porto, que é uma empresa do Grupo Barraqueiro. Ora, à partida, como o serviço ficou degradado ao longo de uma greve de 2 meses, e houve muitos comboios que ficaram imobilizados nas oficinas por causa da greve, à partida a CP terá que indemnizar o seu cliente
por não ter garantido o serviço através daqueles comboios. E os valores em causa são à volta de 1,5 milhões de euros. Bom, há contudo questões jurídicas bastante complexas que têm a ver com a responsabilidade civil e penal da CP perante o seu cliente, que é a Via Porto, no caso de ser uma greve, porque a greve é um direito constitucional, a CP nada poderia fazer para evitar a greve, porque tem que respeitar isso, como é óbvio, portanto não tinha ali grande alternativa. Pode ser que não tenha que pagar, mas se pagar, isto pode ter impacto nos seus prejuízos, nas suas contas e levar aos prejuízos de 2025. Vamos aguardar para saber o que é que se passa. O que é lamentável aqui é que esta greve acabou por ser totalmente inútil. Porquê? Porque eu diria que isto foi uma birra da administração da CP, que queria que os trabalhadores das oficinas da CP, que fazem manutenção aos veículos do metro do Porto, passassem de um horário de trabalho de 37 horas para 40 horas semanais. Eles começaram a fazer greve às horas extraordinárias, 3 horas em cada turno, que dava 9 horas por dia, porque eles fazem 3 turnos por dia, e persistiram nisso durante 2 meses, e foi necessário que se fizesse algumas diligências junto da tutela para que, vindo de cima, a administração da CP acordasse e acabasse por pôr fim à greve, chegando a um acordo com os trabalhadores e mantendo as 37 horas semanais. Portanto, digamos que foi uma greve totalmente inútil, que só trouxe prejuízos tanto para as pessoas que fizeram greve, porque ficaram com menos rendimentos, tanto para a CP, que não prestou um bom serviço à Via de Porto e que prejudicou milhares de pessoas no Porto que usavam o metro e, no fim de contas, para nada. Diogo Ferreira Nunes, continua a ser difícil gerir bem os recursos humanos que começam a escassear na ferrovia em Portugal, não é? Porque sabemos que é cada vez mais difícil recrutar novos trabalhadores. Não é só isso. A questão são precisos quase 2 meses para finalmente se tomar uma atitude. Não se podia ter tomado uma atitude logo no dia a seguir ou até antes de esta greve se iniciar. Porque é uma coisa que acontece muito em Portugal, vamos deixar acontecer e só vamos reagir. Em vez de tentar agir para combater a situação, não, continuamos a pensar pequeno e só reagimos. E depois isso tem custos extraordinários, como é óbvio, e muitos passageiros do metro do Porto ficaram penalizados porque a empresa foi obrigada a reduzir frequências ou, em vez de fazer comboios duplos, fazer comboios simples, com grande impacto na oferta ao passageiro, e parece que é algo que não muda. Por mais governos que passem, continuamos a pensar muito pequeno. Acho que houve aqui alguma falta de bom senso, porque a administração da CP sabe perfeitamente que um dos seus problemas é a dificuldade em recrutar trabalhadores para as oficinas, e não só em recrutá-los, como depois em mantê-los, porque pagam-lhes melhor noutros locais e a empresa está impossibilitada de ter alguma flexibilidade na gestão laboral. E, portanto, se sabe que isso é difícil, sabe que é difícil manter o seu pessoal, porque é que faz uma guerra para agravar as condições de trabalho, aumentando o número de horas de trabalho e mexendo nos turnos? Ainda por cima, trabalhadores que trabalham por turnos, e nós sabemos que hoje em dia há imensos trabalhadores. Hoje em dia, de facto, as pessoas não estão disponíveis para trabalhar durante a noite. Há cada vez mais dificuldade em encontrar pessoas para esse tipo de trabalhos, e insistir em obrigar a fazer turnos diferentes com mais horas, de facto, pareceu uma tremenda falta de bom senso. E, claro, ficaram todos a perder. Não, e essa questão de também a CP não dizer nada, a CP não consegue dizer nada, não é capaz de dizer: olha, senhor Ministro, olha, senhor Secretário de Estado, temos aqui uma situação. A nossa empresa continua a não ser uma sociedade anónima. Não temos liberdade para praticar os salários que nós queremos. Senhor Ministro, não tem um minuto para resolver esta situação? Quer dizer, ainda agora tivemos Miguel Pinto de Luz no encontro de quadros da CP, em que até fez um grande discurso perante os quadros da CP. Não houve oportunidade para conversarem sobre isto, para resolverem a situação? Ou vamos continuar calados e fingir que nada se passa? Quem também parece não ter tido um momento de bom senso foi a Infraestruturas de Portugal, isto porque cobrou taxas a um comboio solidário, neste caso um comboio de transporte de areia para as populações na zona da linha de Vendas Novas, na zona de Mujo e Coruche, afetadas pelas cheias que assolaram aquela região ali do Ribatejo, ali no início de fevereiro. Carlos Cipriano, o que é que se passou ao certo? Bom, durante as tempestades e com o Ribatejo parcialmente inundado, foi necessário fazer um comboio de socorro
para transportar sacos de areia na linha de Vendas Novas, ali na zona de Muge, para ajudar a construir um dique para proteger ali as populações. E, contactada pela Proteção Civil, a Medway respondeu e fez um comboio com uma locomotiva a diesel e 2 vagões plataforma do entroncamento para Muge e depois com umas manobras no ramal de Vendas Novas para carregar sacos de areia de grande porte para ajudar a construir o dique e portanto, nessas operações que foi entroncamento, Muge entroncamento, a IP, de forma cega, de forma automática, como a própria empresa depois mais tarde veio a reconhecer, acabou por cobrar uma taxa de uso a esse comboio no valor de 167 euros. Bom, como diz a própria Medway, não estão em causa os 167 euros, numa empresa que fatura milhões, mas revela um bocadinho alguma cegueira, alguma forma demasiado burocrática de trabalhar que não teve em conta que se tratava de um comboio solidário a pedido da Proteção Civil no momento de emergência no país. Mas, entretanto, a IP já reconheceu que fez isso de forma automática, como ela própria disse, e vai isentar a Medway do pagamento dessa portagem ferroviária. Já agora dizer que também nessa mesma altura, a CP também realizou durante vários dias comboios de passageiros entre Muge e a Azabuja para transportar mantimentos para as populações e pessoas que vinham para a escola e que vinham trabalhar, e de facto a IP aí também não cobrou taxa de uso, porque a CP aí também respondeu a um pedido da Câmara do Cartaxo. Curiosamente, a CP na altura não soube comunicar estes comboios solidários, digamos assim, e quem comunicou melhor, curiosamente, até foi a Câmara do Cartaxo. Mas vá lá, neste caso, a CP também não pagou taxa de uso. Eu só queria dizer que isto provavelmente foi um fenómeno, como Bárbara Tinoco cantou há uns anos, de chamada não atendida. Porque se calhar até tentaram informar a IP, olhem, temos aqui uma emergência e precisamos de resolver. Só que, como diz Bárbara Tinoco, sim, sou mesmo eu a ligar-te, sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte dos teus contactos de emergência. Provavelmente foi este fenómeno que aconteceu entre a Medway e a IP. Até temos música pop portuguesa neste Sobrecarris. Que coisa tão bonita, Diogo. Obrigado. Vamos então subir a norte, neste caso ao centro-norte do país, à região de Aveiro, e às supressões no Voga, que Carlos Cipriano continuam. Sim, só entre janeiro e fevereiro foram suprimidos 97 comboios na linha do Voga, a maioria entre Aveiro e Cernada, mas também bastantes entre Oliveira das Meias e Espinho. E por que motivo? Bom, pelos motivos habituais. Por avaria de material circulante, por falta de revisores, por falta de PDAs, os tais dispositivos eletrónicos que são necessários para que se realize a exploração da linha do Voga para contactar com o CCO de Contumil para pedir avanço para a estação seguinte, que são dispositivos que estão desadequados. E já agora também um motivo acrescido, que foi muito pontual, aconteceu 2 vezes, que foi o roubo de gasóleo nas automotoras em Espinho Voga. Bom, a questão dos PDAs está em vias de resolução. Segundo a IP, estão a tratar de reparar os dispositivos, fazer um upgrade no software e, no futuro, mudar a própria sinalização para resolver essa questão. Mas o que não está resolvido é a falta de material circulante. E quando nós vemos que não está resolvida a questão do material circulante, que está envelhecido, que avaria muito, vemos também que a CP não tem qualquer plano, qualquer projeto, qualquer intenção, não está nada em cima da mesa para comprar material circulante novo para a linha do Voga. O que põe em causa a própria linha do Voga. Repare-se que no plano estratégico da CP 2026-2032 nada se diz sobre o futuro da linha do Voga. E a isto soma-se também uma política errónea da IP e dos próprios governos em relação à linha do Voga. Repare-se que a IP, como estava previsto no PNI 2030, modernizou o troço central da linha do Voga, entre Oliveira das Meias e Cernada do Voga, gastou ali 6,2 milhões de euros, mas depois disso não entram ali comboios de passageiros. E, no entanto, a CP mantém ali um anacrónico serviço de táxi para ligar aquele troço e continua ali a passar 1 ou 2 comboios de serviço por dia para virem às oficinas da Cernada do Voga, mas passageiros nada. E não se percebe porquê. Não se percebe porquê porque, mesmo sem as agulhas nas estações que estão em falta, que é a Pinheiro da Bem Posta e a Albergaria,
mesmo sem as agulhas, a CP podia perfeitamente fazer ali passar comboios de passageiros e não o faz. E não se compreende porquê. Como também não se compreende que a IP, que comprou as agulhas, os 4 AMVs, a uma empresa espanhola, que segundo o contrato que está no portal base do Governo deveria ter sido entregue em janeiro de 2025, e supostamente devem ter sido já entregues, mas um ano depois ainda não estão instalados. E, portanto, que parece que anda toda a gente assim muito a dormir ou muito distante da linha do Voga e sem grande vontade para resolver os problemas daquela linha. O mais interessante de tudo isto, lamentavelmente, é que, questionado pela ausência de passageiros no troço central da linha do Voga, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, respondeu na Assembleia da República que aquele troço central não foi renovado, o que não é verdade, é mentira, é mesmo mentira, foi renovado efetivamente, e diz que aquela intervenção foi feita apenas para dotá-la de condições mínimas para nenhum comboio cair, acabei de citar. E não, cito outra vez, e não para servir uma qualquer atividade da CP. E, portanto, o Governo deve esclarecer se isto é uma tolice do Sr. Secretário de Estado ou se é para levar a sério e, de facto, aquilo não é para ter ali comboios de passageiros e se deita por terra tudo o que tinha ficado decidido anteriormente de que a linha do Voga era para renovar no troço central e para ser explorada em toda a sua dimensão. Por outro lado, quero aqui salientar o seguinte. É verdade que a IP renovou o troço central, mas esqueceu-se olimpicamente, ou ignorou olimpicamente, as estações e apiadeiros que lá estão. Portanto, não tocou nas estações e apiadeiros. Como se aquilo não se destinasse aos passageiros. Como se renovar a linha não se destinasse a comboios de passageiros para que as pessoas pudessem embarcar e desembarcar nas estações e apiadeiros. E, curiosamente, o movimento cívico pela linha do Voga, num exercício de cidadania que eu considero exemplar, fez um levantamento exaustivo das 10 estações e apiadeiros daquele troço, onde analisa, através de um conjunto de critérios, o estado das paragens todas, critérios que vão desde o estado da plataforma, a iluminação, a sinalética, o acesso pedonal, a existência ou não de bilheteiras, ter ou não ter casas de banho. Portanto, fez ali um trabalho excelente que deveria envergonhar a própria IP, onde estão levantadas todas as situações, tudo o que é necessário corrigir ali, porque alguns dos apiadeiros são só basicamente uma plataforma de terra batida e uma tabuleta, e provavelmente alguns nem se justificam, e portanto devem ser extintos, e compreende-se isso perfeitamente, mas nem esse trabalho foi feito. E portanto a IP continua de costas voltadas para a linha do Voga, o Governo continua de costas voltadas para a linha do Voga, depois de ter havido um Governo anterior que disse que era para se apostar na linha do Voga, e repare-se nisto, até mesmo no troço a sul, entre Aveiro e Cernada do Voga, há uma série de anos que a Câmara Municipal de Águeda está em conversações com a IP para mudar algumas estações e apiadeiros para pôr a sua localização mais próxima de centros geradores de tráfego, onde estão supermercados, onde estão escolas, onde estão centros de saúde. Por vezes basta deslocalizar 300, 400, 500 metros um apiadeiro e construir ali uma plataforma, e nem assim a IP avança com isto. Portanto, quando nem nestas pequenas coisas se avançam, o que é que nós podemos esperar do futuro da linha do Voga? A única coisa que há a dizer é, nós já sabemos há muitos anos que não há interesse em continuar com a linha do Voga pelos vistos. Basta lembrar que há um ano e tal foi lançado um estudo para se perceber se a linha do Voga é para continuar em bitola métrica, se é para reconverter em bitola larga. Não se sabe nenhum resultado desse estudo. As intervenções que são feitas são quase minimalistas. A mim não me surpreende nada, porque parece que a ideia é vamos deixar isto ao abandono, vamos piorar horários, vamos fazer tudo errado para os passageiros largarem isto e assim um dia fechamos a linha e já ninguém vai querer saber disto. É isto e é o que se passa em quase todos os serviços regionais neste país. É minimalismo, deixamos isto ao abandono, um dia fechamos e ninguém vai morrer de saudades. É o minimalismo, é o pensar pequeno, mais uma vez, que vemos a partir do Pragal. Não, infelizmente não me surpreende. No fim de contas, Diogo, é aplicar a mesma cartilha que se aplicou ao encerramento das linhas de via estreita a norte do Douro. Foi também através da degradação progressiva do serviço que se levou ao seu encerramento. E és capaz de ter razão quando dizes que se está a aplicar essa cartilha aqui no Linha do Voga. E eu lamento tanto isso, porque eu quando me recordo das linhas de via estreita que vi no Japão,
que funcionam extremamente bem, perfeitamente articuladas com a via larga, com comboios com uma excelente qualidade, com velocidades superiores a 100 km/h. Como vocês recordam também na Suíça, as linhas de via estreita que nós visitámos e que funcionam com um serviço de excelência. Porque é que há esta mala pata, por assim dizer, em relação à linha do Volga? Ainda por cima, conseguiu-se que os autarcas ficassem divididos, porque há uns quantos que estão convencidos que a solução passa para mudar a bitola para a via larga, e outros defendem a manutenção da via estreita, ou seja, defender aquilo que ainda existe hoje e modernizar. E, portanto, perante estes dois cenários, que é agarrar naquilo que existe, modernizar e pôr a funcionar como deve ser, ou o deslumbramento perante uma solução futura que até poderia ser ótima, mas que sabemos que não se pode concretizar, que não se vai concretizar, porque sabemos perfeitamente que nos próximos anos não vai haver recursos para isso e que a linha do Volga não vai passar para a via larga, quando há tanta coisa para fazer na Ferrovia Nacional. E, portanto, perante estas indecisões todas, o que está a acontecer é que a linha do Volga está a ficar condenada. Carlos, foi corrigida uma situação que o acidente no elevador da Glória mostrou. Aliás, quem o mostrou foi o relatório do SPIAF, que deixou muito claro que o elevador da Glória não tinha quem olhasse por ele, ou a autoridade de supervisão, sem ser a própria Carris, não é? E, portanto, foi corrigido esse vazio legal. Agora, e de que forma é que foi feito, Carlos, esta correção? Bom, respondendo a recomendações do SPIAF, no seu relatório preliminar sobre o elevador da Glória, o Governo estabelece agora um regime legal unificado para regular o licenciamento de tudo o que são sistemas de transportes ferroviários e por cabo, o que inclui naturalmente ascensores e elevadores. Portanto, elevadores, também elétricos, comboios turísticos, e delegando no IMT a responsabilidade de emitir licenças de exploração, de emitir os certificados de segurança para todos esses sistemas. O que significa que isto vai desde todos os ascensores de Lisboa e do país, ao elétrico da Praia das Maçãs a Sintra, até àquele pequeno comboizinho que há no Algarve, na Praia do Barril, e, portanto, passa a emitir esses certificados de segurança, a emitir as licenças de exploração e a fiscalizar o cumprimento de tudo isto. Portanto, é, digamos, um diploma legal que é um chapéu onde abarca todo este tipo de sistemas de transporte ferroviário. Aplaude-se. É lamentável que isto só aconteça como resposta a uma tragédia, mas lá está, mais vale tarde do que nunca. Agora, a minha grande questão é a seguinte: e o IMT terá recursos para isto? O Governo limitou-se a legislar ou, paralelamente, vai dotar o IMT com pessoal e com recursos para poder desempenhar tudo isto? Não sei. Para terminar este episódio sobre Carris, olhamos para uma realidade que está a acontecer na internet para bem dos utilizadores da ferrovia e também dos entusiastas que ficam ansiosos à espera de um comboio de alguns para fotografar, especialmente na linha do Douro, por exemplo. São as aplicações que permitem saber em tempo real onde anda cada comboio. Se a CP já mostra esse tipo de informação na aplicação, não dá uma visão de país e traz muito menos informação do que alguns portais que já por aí existem mostram. Diogo, são boas notícias para os utilizadores da ferrovia. Esta transparência que finalmente chegou, finalmente sabemos onde estão os comboios em tempo real. Sabemos desde que a CP lançou esta última atualização grande na aplicação, mas há quem esteja a usar esses dados de uma forma muito positiva. Tudo o que seja proporcionar mais informação ao passageiro é sempre bom. Já no ano passado já se estavam a fazer algumas aplicações, ainda não havia sistemas da CP em condições reais, em tempo real. Já havia sistemas baseados na informação da IP, que é o que a CP também faz, não é? Porque a informação vem da IP, que é a gestora da rede, e agora começamos a ter plataformas que são muito mais amigas dos utilizadores e que até permitem acompanhar com geolocalização. E isto já acontece também noutros países. Basta pensar que em Espanha, há poucas semanas, a Renfe ampliou a plataforma de visualização dos comboios em tempo real. Neste caso, na Renfe chama-se Tempo Real 1 para os serviços de longa distância,
outro para os serviços suburbanos, para as cercanias ou para os rodalis, conforme o Estado espanhol em que se está à procura, mas no caso da Renfe até tem um extra que é a pessoa, se carregar numa estação, consegue perceber quais são os serviços que tem para cadeiras de rodas, entre outros serviços adicionais. Talvez seja algo que nas próximas versões dos sistemas em Portugal também dê para acrescentar. Mas tudo o que facilita a vida do passageiro é sempre ótimo. Falta agora, por exemplo, eu estar na estação à espera do comboio e saber exatamente qual é a porta por onde devo entrar ou onde fica a carruagem. Porque senão vamos continuar a ter... Uma coisa de cada vez, Diogo. Porque senão vamos ter paragens de 10 ou 15 minutos do Intercidades e do Alfa Pendular sem necessidade, porque o que nós fazemos neste momento é colocar uma folha A4 mínima a dizer a carruagem 22 para na secção D ou a carruagem 24 para na secção F. Isto ninguém vê. Tem de se pôr a informação a sério, com monitores, informação em tempo real e que no limite dê informação para os outros meios de transporte, que é para promover a intermodalidade nos transportes públicos. Carlos Cipriano, é sempre bom esta transparência que já existia noutros países da Europa, agora através de uma diretiva comunitária passa a ser recomendada, aliás, passa a ser obrigatória. Obviamente depois as transportadoras podem dizer o porquê que não a aplicam, mas o que é certo é que graças à boa vontade de alguns programadores informáticos a informação está a chegar aos passageiros ainda mais longe do que a CP estava a fazer chegar essa mesma informação aos passageiros. Sim, o que é ótimo, porque já havia aplicações para saber todos os aviões que circulam no espaço aéreo em Portugal, como o Flight Radar, aliás, no mundo inteiro, e como também há aplicações para seguir navios do alto mar, como o Marine Traffic ou o Shipper Finder. Também é normal que apareçam aplicações para seguir em tempo real o percurso dos comboios. Neste caso, isto resulta de quê? Resulta de uma diretiva comunitária que obriga em toda a Europa os gestores de infraestrutura a prestarem informação aos operadores sobre o movimento dos comboios em tempo real, que por sua vez têm o dever de prestar essa informação também aos seus clientes, aos passageiros. Mas há aqui uma nuance interessante. A União Europeia diz que os operadores incumbentes, aqueles que já estão no mercado, têm também o dever, a dado momento, de passar essa informação aos próprios concorrentes, quando eles existam, para que o passageiro, para que o consumidor tenha absoluta liberdade e toda a informação disponível para poder comprar bilhetes de acordo com a circulação dos comboios. Isto num cenário teórico, digamos, de uma situação de total liberalização do mercado e de concorrência. Qual é a ideia? A ideia é de que, sabendo eu onde é que estão os comboios, eu possa comprar o bilhete para o comboio que mais me convém naquele preciso momento. E, portanto, a União Europeia obriga a que os operadores incumbentes têm que prestar essa informação aos concorrentes, e não só aos concorrentes, também às empresas que vendem bilhetes de comboio e aos próprios operadores turísticos. No entanto, Portugal pediu a isenção dessa linha, digamos, do regulamento comunitário, pelo que neste momento nem a CP nem a Fertacos estão obrigados, no caso de aparecer um novo operador ferroviário de passageiros, a prestar informação em tempo real sobre os seus comboios. Quanto ao resto, saúde-se, é de facto muito interessante podermos saber a todo momento onde é que estão os comboios no país. E eu, que já tenho usado várias vezes essa aplicação, constato aqui uma coisa que todos nós já sabíamos, mas que agora fica muito mais evidente. É que, de facto, Portugal é um país assimétrico, com uma grande assimetria regional. Nós olhamos para a aplicação e vemos que a quase totalidade dos comboios circulam a 40 km entre o mar e o interior do país. E que o interior do país praticamente é um deserto de comboios. Quase não há comboios. Está feito o Sobre Carris de hoje. Da nossa parte é tudo. Um abraço e até ao próximo episódio. Boas viagens. Tchau, até à próxima. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.